Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Guedes, sou psiquiatra e hoje o meu convidado aqui é o psicólogo Vitor Nóbrega, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre maldade. O que seria a maldade? Por que ela existe? De onde que vem isso? Por que homens, pessoas, cometem atos maldosos? É importante a gente lembrar aqui que não existe uma pessoa 100% mal, uma pessoa 100% boa também. Mas o que faz com que a gente não faça isso, Não, a gente pense em algo que não é realmente uma coisa boa e que a gente não cometa esse ato. Que talvez seja aí a diferença entre uma pessoa que seja mal e uma pessoa que não seja tão mal assim, digamos assim, E aí, Vitor, como que se explica assim um pouquinho isso? É interessante isso que o Diego está falando porque, de fato, a evolução acadêmica, as publicações, na literatura sobre esse tema, ela foi evoluindo exatamente dessa forma. Primeiro se perguntando o que gera o mal e depois chega num ponto que foi, na verdade, o que não gera o mal. O que é que faz com que, na verdade, os atos de maldade eles não aconteçam. Porque se a gente parar para pensar, a maioria das perpetrações que são realizadas por pessoas estão associadas a algum tipo de ganho. Algum tipo de tomar proveito de algo, algum crescimento à custa de alguma coisa. Então são tendências humanas, se a gente parar para pensar, que estão por trás aí desses atos mais violentos sem necessidade. Então realmente o que a gente passou a se perguntar dentro da literatura científica foi isso, o que faz com que as pessoas não cometam atos de maldade, Isso eu estou falando aqui, obviamente ninguém vai ser 100% bom ou 100% ruim, mas a gente sabe que vão ter pessoas bem mais ruins do que boas e vice-versa, Dentro de uma norma, de uma cultura que é esperado. É interessante essa dicotomia porque a gente quando para pensar, e a gente diz que não existe pessoa 100% mal, nem 100% boa também, a gente para pensar que muitas vezes as pessoas que estão cometendo um ato de maldade, muitas vezes elas não acreditam que estão fazendo isso. Para elas estão fazendo de alguma forma para um bem ou geral ou a si mesma, de acordo com a cultura, vivência ou criação, talvez, de cada um. Sim. Obviamente é associado ao próprio caráter e etc. Sim. Como que a gente poderia perceber, Vitor, essa maldade assim, de uma forma tanto para a gente se prever ou para a gente tentar não cometê-las? Porque todo mundo pensa em fazer alguma coisa, seja ter um ganho em cima de alguém em algum momento, O que faz com que a gente consiga travar um pouco para que a gente não cometa esse ato? Posso responder isso nas 3 vertentes que eu trago aqui. Uma mais social, uma mais da neuropsicologia e uma mais cognitiva mesmo. Tiago trouxe a questão da racionalização no início, que é um dos maiores fatores de risco que nós temos aí para comportamentos contínuos de maldade. E a gente está se referindo a uma personalidade realmente mais má, que tem aqueles 3 traços da tríade, sombria da personalidade, que inclui a psicopatia, o narcisismo e o maquiavelismo, E basicamente nesses casos há uma racionalização, há uma ideia, uma crença de que se eu não fizer aquilo, outra pessoa vai fazer comigo. Então são os casos realmente mais delicados e mais graves, são justamente esses onde há uma racionalização, há uma tendência mental naquele indivíduo de justificar que o que ele está fazendo, por pior que seja, vai atingir um bem maior. A gente pode pegar tanto um contexto individual, sei lá, de um psicopata aqui, quanto em um grande movimento como foi o nazismo, numa perspectiva mais social ou ampla. Existia um discurso de que aquilo era o correto, de que os judeus eles realmente estavam ali prejudicando a Alemanha. Então foi se criando um contexto social. Eu não posso falar que um país inteiro todo mundo virou pessoas más, Mas a grande maioria, naquele contexto, acabou concordando com os atos ali. Uma questão também mais neurológica, mais neuropsicológica, que é a atuação do lobo pré-frontal. E isso é interessante porque quando a gente vai falar sobre desenvolvimento pró-social, a gente vai estar se referindo sempre a regiões mais novas do cérebro, novas no sentido evolutivo. E basicamente o pré-frontal é responsável por tudo aquilo que nos adequa a um contexto social. Então, teoria da mente, cognição social, a questão da empatia, que é muito associado ao pré-frontal. Nós vamos ter essa questão do raciocínio crítico, que é o que dá o freio, obviamente baseado aí em uma cultura
pró-social. Então, o desenvolvimento do pré-frontal, ele é otogenético. Ele ocorre após o nascimento. Mas toda a parte posterior, a parte mais instintiva, que é ligada a funções mais básicas, ligada a emoções mais primitivas, tipo trauma, raiva, agressividade e etc., elas já nascem prontas. E é interessante que isso volta lá para a filosofia clássica, daquele questionamento, né? É realmente o homem nasce mal e a sociedade é quem faz com que ele se adeque a isso. E não é que a gente nasce mal, mas a gente não nasce com um freio que mais tarde vai ser importante que a gente tenha uma contenção dos nossos desejos. Porque se eu não tenho contenção de um desejo, eu vou passar por cima de todo mundo, eu vou roubar, eu vou fazer aquilo para suprir as minhas necessidades de curto prazo. E aí tem uma pergunta que eu acho interessante, Tiago, e aí você vai falar aí com mais propriedade sobre isso, que é aquela questão de, então, se o pré-frontal ele é responsável por manter uma conduta pró-social, transtornos que existem em déficit do pré-frontal, as pessoas são necessariamente ruins? Não, é mais uma questão de não adequadas, inadequadas na verdade, né, em algumas situações. O que acontece muitas vezes com um paciente, você já vem conhecer alguém que tem TDAH, por exemplo, né? E ao conversar com uma pessoa que tem TDAH, você percebe que elas muitas vezes interrompem você, elas não deixam você falando sozinho e sai, né? Então, são comportamentos inadequados, não necessariamente uma maldade. Mas é algo interessante que a taxa de TDAH na população carcerária, Cinco vezes maior. 5 vezes maior. Isso é muito alto. Eu gosto dessa análise porque, de fato, se a gente pegar padrões mais antissocial numa perspectiva mais neuropsicológica, você vai ver que necessariamente vai ter que ter um déficit de funcionamento executivo, que é freio, controle, não é? A questão de análise de valores são funções muito novas que gastam energia. E aí a gente volta para aquela ideia de que realmente fazer o mal seria por osmose, seria uma coisa assim natural da gente, não tem tanto esforço. A gente não tem gasto energético, por exemplo, de se eu estou com fome, pegar a comida da outra pessoa que está passando mais fome do que eu e comer. Mas a gente tem um gasto energético quando a gente freia. Opa, esse comportamento ele não é adequado. Olha o tanto de cognição que tem aí e o tanto de gasto que tem. E a gente vê muito isso, assim, nas demências, né, do lobo pré-frontal, onde o paciente termina perdendo um pouco dessa questão dessa cognição, desse freio, né? E aí começa a ter comportamentos que antes não tinha, né? Que conseguia realmente ser muito bem sociável, né? E a partir daquele momento começa a chamar palavrão, a tirar a roupa no meio da rua. Agredir, né? Exato, ficar uma pessoa agressiva e que, na verdade, ali tá tendo uma alteração exatamente desse sítio, né? Desse local. Outra questão, além dos transtornos neurocognitivos, das demências, etc., lesões encefálicas adquiridas, né? É muito comum, né, quando afeta a região frontal, a gente ter aí um desenvolvimento de um padrão de comportamento mais desinibido, mais agressivo, inclusive heteroagressivo, quando afeta principalmente essa ligação do frontal com o sistema límbico. Então é como se a emoção não tivesse freio ali. Então tudo vai ser muito intenso e, obviamente, sem esse freio a gente vai tender a ter mais comportamentos não tão legais com outras pessoas. Vitor, então pensando desse jeito, a gente pode falar, por exemplo, que pessoas que são más seriam pessoas vítimas de algum adoecimento do lobo pré-frontal ou algo do tipo, assim, ou realmente tem várias outras coisas envolvidas aí pra gente poder explicar para as pessoas? Tem vários outros fatores que vão influenciar. Também vai ser um tema que a gente vai falar um pouquinho de por que pessoas boas se tornam pessoas más. Todos nós temos um pouco de mal dentro da gente, né? E depende do contexto, por exemplo, tem uma correlação muito forte com o poder em experimentos que mostram que o poder ele aumenta a tendência das pessoas cometerem atos de maldade, mas não quer dizer que elas vão fazer isso. A gente nunca fala em causa, a gente fala em influências. Então, há uma influência anatômica, há uma influência genética e depois nós vamos ter traços de personalidade que vão ser desenvolvidos de uma forma mais associada às normas e à cultura. Essa influência, anatomicamente falando, neuropsicologicamente falando, vai estar muito associada, inclusive, com o aumento do cortisol, não é? Durante o desenvolvimento daquele feto em algumas fases ali, algumas janelas importantes. Então, isso quer dizer que se uma mulher grávida ela é exposta a muito estresse, a gente vai ter um aumento desses glicocorticoides no sangue. E isso vai afetar a criança
de alguma forma. Isso quer dizer que ela vai nascer uma criança mais predisposta a ser uma pessoa ruim? Não. A gente está falando aqui, como eu falei, em uma influência disso. Assim como uma influência social também. O Tiago falou sobre a questão da impulsividade e, de fato, nós vamos ter aí, na grande maioria dos casos de atos de maldade, um fator impulsivo associado. Cerca só de 6% que são algo realmente... premeditado, algo pensado, né? E algo que se extrai um prazer dali, né? Na grande maioria dos casos não há uma sensação de prazer em realizar aquilo. E obviamente isso não é justificando, mas isso é dizendo que o descontrole emocional, a falta de controle emocional está muito associado, sim, a atos de maldade. Tem muito caso de feminicídio aí decorrentes de questões passionais. A gente tem questões de raiva por impulso, ir lá e fazer uma coisa errada. Mas nós vamos ter sim esses 6% dessa população que realmente tem prazer, que realmente vai satisfazer em explorar, em interpretar, em causar o mal por uma sensação de poder que isso exerce, ou então por uma questão de domínio social, mas que existe. Só para a gente deixar um pouco mais claro aqui, o que seria de útil para a população, para que a gente possa informá-los, né, de como a gente evitar que pessoas consigam ou façam ou tenham esse descontrole, melhor dizendo, ao ponto de cometer alguns atos que sejam ilícitos ou fazer uma maldade. O que poderia fazer para ajudá-los? Por ser um padrão multifacetado, por exemplo, uma das coisas mais importantes num caso como esse eu vejo como políticas públicas. Existe um fator muito forte socioeconômico ligado à violência, não é, que a gente não pode negar. Um fator estrutural, um fator cultural e etc. Um fator de poder, de discurso, não é, que está ali, que influencia. Claro, a gente vai ter os casos realmente de crianças que já apresentam ali um transtorno de conduta, que vão estar matando animais. Por mais que alguns autores eles até considerem que durante aquela fase seria algo normal, é bom observar, né, para ver se isso não desenvolveria ali um padrão mais antissocial, depois associado a furtos, depois associado à violência. Aí vai ser um foco mais clínico mesmo, voltado aí em terapia, né? Em alguns casos vai precisar da medicação, mas quando a gente vai falar socialmente falando, como prevenir o mal socialmente, a gente tem que entender que isso deve partir de instituições, porque para uma saúde mental adequada, para uma realização pessoal, a gente precisa de pró-sociabilidade. Nós somos animais extremamente sociais, né? Senão, psicopatia e felicidade seriam altamente correlacionados, e não são. Até porque uma das características que acompanha também esse tipo de personalidade é o tédio, né? Sim. É a necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa, porque não tem esse preenchimento da felicidade ali, né? E a psicologia positiva, ela traz, né, que eu acho bem interessante. Na verdade, a psicologia humanista, que depois vai ser estudada pela positiva. A gente tem uma grande influência aí de Maslow, né, que ele faz a pirâmide das necessidades humanas. E no topo da pirâmide ele põe a autotranscendência. E o que é a autotranscendência que não a bondade, não é? É você entender que tua felicidade, ela não serve só para ti. Ela tem que servir para o outro. E esse olhar para o outro, esse olhar mais pró-social, é o que vai fazer com que a gente tenha menores chances de desenvolver atos de violência, atos de maldade. Ou uma sociedade violenta, ou uma sociedade que vai normalizar esse tipo de comportamento, esse tipo de padrão e de conduta. Muitas vezes a gente fica com um certo receio, né, de impor algumas regras, de impor alguns limites, achando que a gente vai estar limitando alguém, mas muitas vezes isso aí pode ser organizacional, né? Assim, organiza aquela pessoa e faz com que aquela pessoa consiga perceber que ela precisa respeitar o espaço do outro, né? Esse limite é importante. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vitor, me deixa o seu Instagram aqui para as pessoas também, né? Para as pessoas continuarem te seguindo. Enfim, o Vitor tem muitos conteúdos interessantes. Se vocês quiserem segui-lo, o Instagram dele está disponível aqui. Qual é, Vitor? É o @psicólogo Vitor Nóbrega, Vitor com C, tudo junto. Tá, ok, então. Vitor com V e C, é isso? Beleza. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.